Então vai ser essa apostila aqui, tá? Depois eu envio para vocês aí. Inequação do segundo grau. A definição da inequação do segundo grau. Ele fala o seguinte. Inequação do segundo grau, a toda sentença aberta do tipo ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero, ou maior ou igual a zero, ou menor que zero, ou menor ou igual a zero, com a pertencente aos reais não nulos, ou seja, o meu a não pode ser zero, porque se for zero eu saio da equação do segundo grau e entro na do primeiro grau, ok? B e C pertencem aos reais, então pode ser zero ou qualquer outro valor. Aí na resolução, quando nós iremos resolver essa equação do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo a sempre diferente de zero, tá? Quando o a ele for maior que zero, a minha resposta sempre vai se encontrar na onde? Acima do eixo x, tá? Sempre vai se encontrar acima do eixo x. Agora, quando o meu a minha equação do segundo grau for menor que zero e o a sempre diferente de zero, nós vamos encontrar quem? Os valores abaixo do eixo x. Mas o que significa isso? Só fazendo a resolução para vocês entenderem, tá? Então, nós vamos começar a fazer a primeira resolução aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho que encontrar quem? E fazer o estudo de caso da função, certo? Quem que é o maior grau nosso aqui? Vale quantos? 2. Quem respondeu? Gabriel. Ok, Gabriel, vale 2. Então, o maior grau que vale 2. Uma equação do segundo grau, ele está aqui. Não tem nada aqui, é 1, ok? Então, vamos lá. O nosso A, fazendo o estudo de caso, então. O A vale... Quantos que o A vale? -1. -1. Ok. E o B? 1. Ok. E o C? 6. Mais 6. Ok. A menos 1, B 1, C 6. Se o A é menor que zero, o que acontece? Parábola tem concavidade voltada para baixo. Ou seja, ela tem esse sentido aqui. Tudo bem? Depois. Sim. E depois, o que acontece? Ela intercepta o eixo Y em C, que é o termo independente, que é igual a 6.
Então ela tem coordenada 0 para x e 6 para y. Até aqui tudo bem? Sim. Depois quem que nós vamos encontrar? O discriminante. Quem que é o discriminante? O delta. Delta. Isso, vamos ver lá se a Gabriela Batista. Tudo bem, Gabriela? Tudo, professor. Gabriela, você sabe me dizer por que nós vamos encontrar o discriminante? O que ele nos fornece? Quando eu encontro o discriminante, para eu saber o quê? Lembra? Sim ou não? Não, professor. Não lembra. Alguém lembra? Carlos, vamos lá, meu amigo. Oi, professor. Por que nós vamos encontrar o Oi. discriminante, que é o delta? Para saber o quê? Se a função possui O o valor de quê? x? Hã? Ixi. Achei que era o valor de x, mas... Fala para mim, Gabriele, faz favor. Nós vamos encontrar o delta para saber se É ele... para saber se as raízes são se as duas tem duas raízes iguais, ou se tem duas raízes distintas, ou se não tem raiz. Uma coisa assim. Exatamente. Isso. Se o delta for maior que zero, possui duas raízes reais e distintas. Se o delta for menor que zero, não tem raiz. Se o delta for igual a zero, possui duas raízes reais e iguais. Iguais. Ok? Então, por isso que nós vamos encontrar o discriminante. B ao quadrado menos 4 que multiplica o A e que multiplica o C. O B é 1. O A é menos 1. E o C é 6. Então vai ficar 1 ao quadrado é 1, uma vez 1, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 1 mais 4 dá 25. 25 é maior que zero. Então, o que acontece nesse caso aqui? Tem duas raízes reais e distintas. Isso, delta maior que zero, possui duas raízes reais e distintas. Tá ok? Agora nós precisamos encontrar essas raízes. Nós precisamos encontrar essas raízes. Tá ok? Quem são as raízes? Como que eu faço para encontrar as raízes? Emily? X1 e X2. Isso, x1 e x2. Emily, como que eu faço para encontrar o x1 e x2? Pode fazer por Bhaskara ou pela método tentativa. Exatamente, parabéns, Emily, é isso aí mesmo. Eu posso fazer pelo Bhaskara, jogo na fórmula do Bhaskara, ou pela tentativa, que é a soma pelo produto. E aí? O que vocês definem? Tanto faz, tá? Aí se eu faço pela soma pelo produto, eu não posso esquecer a fórmula, né? Que é menos B sobre A, e o produto é C sobre A. Menos 1 sobre 1, que dá 1. Dá menos 1, na verdade, né? Não, o nosso A é negativo.
Vou colocar de novo aqui para vocês. Esse menos é da fórmula. O meu B, ele é um positivo, mas o meu A é um negativo, tá? Então eu vou fazer esse jogo de sinal aqui, esse menos com esse menos, tá ok? Menos com menos dá mais. E C? O C é 6 e o A é menos 1. Então, na verdade, isso aqui vai ficar menos 6. Ok? Aí eu faço pela tentativa, né? Geralmente eu começo pelo produto que fica mais fácil. Por quê? Que número vezes outro número dá 6 ou menos 6. Qual que é o número? No caso é o 2, né? 2 vezes 3. Só que 2 vezes 3 dá 6 positivo. Se eu colocar 1 tem que ser negativo, porque minha resposta aqui ó, tem que ser negativa. Aí o que acontece? Se eu coloco o negativo aqui no menos 3, certo? Vai ficar menos 6. Bateu? Bateu. Só que quando eu faço a minha soma, que vai ficar, que eu tenho que agrupar os dois, vai ficar menos 3 mais 2, isso aqui dá menos 1. A minha resposta aqui é menos 1 ou é mais 1? Mais 1. Mais um. Isso, então a minha raiz vai ser 2 positivo e 3 negativo? Não, porque nesse caso o menos 1 não bateu. Então agora eu pego esse sinal, eu jogo no menos 2 e deixo o 3 positivo e verifico se vai dar, se vai ficar correto. Olha lá. Então eu vou deixar o menos 2 negativo e o 3 positivo. Dá menos 6 quando eu multiplico e quando eu somo ele, menos 2 mais 3, eu devo 2 e tenho 3, eu vou ficar com um positivo. Olha lá, bateu? Bateu, né? Sim. Então, quem são as minhas raízes? O meu x1 vale quantos? Menos 2. Menos. E o meu x2 vale 3. Ficou claro isso daqui? Ah, professor, não entendo isso daí, quero fazer por Bhaskara. Não tem problema. Faça pelo Bhaskara, que vai chegar no mesmo pensamento, tá? Tudo bem? Alguém não entendeu? Quer que eu faça pelo Bhaskara ou tá tranquilo? Tranquilo? Ok. Então vamos lá. Aí, nesse caso, convém eu encontrar o x do vértice e o y do vértice, né? Como aqui a parábola tem concavidade voltada para baixo, esse valor dele, o valor dele aqui é máximo ou é mínimo? Que ele atinge? Máximo. Isso, então, valor máximo. Então vamos encontrar, para eu encontrar o valor máximo, quem que eu tenho que encontrar? O vértice. Então, fórmula do vértice. X do vértice. Vocês lembram a fórmula do vértice? Lembra ou não? O do x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Isso mesmo, meu amigo. X do vértice menos B sobre 2 vezes A. Parabéns. Então, menos é da fórmula. O meu B, nesse caso, é positivo. Ok. 2 vezes A. O meu A, nesse caso, é negativo. Então, vai ficar menos 1. 2 vezes 1 vai dar menos 2, certo? Então, na verdade, isso aqui vai dar meio positivo. E o Y do vértice? Menos
Delta sobre Menos delta sobre 4 vezes A. Isso, menos delta sobre 4 vezes A. Ou então, é só eu pegar a minha equação e fazer o f de meio, tá? Mesma coisa, tá? O y do vértice é só eu calcular o f de meio aqui, ó, nessa equação aqui, ó. Que vai dar na mesma, tá? Enquanto coloco o f de meio no valor de x, encontro o y do vértice, tá? Porque f de x é a mesma coisa que y, certo? Tudo bem? Então, nesse caso, o y do vértice vai ser menos delta. O nosso delta é 25. 4 vezes A. O nosso A, não posso esquecer que ele é negativo. Vai ficar menos 25 dividido por menos 4. Vai ficar positivo. Então, isso daqui, quando eu divido ele dá aproximadamente 6,25. E aqui vai dar 0,5. Bom, agora o que nós vamos fazer? O gráfico. Eixo Y, conhecido como eixo da ordenada, tá? E o eixo X, como que é o nome do eixo X? Lembra? Abscissa. Hã? Abscisso. Isso, Abscissa. abscissa. Ok, isso aqui é um S, tá? Aqui saiu grudado aí, parece um A. Ele é um S, abscissa. Ok, então, o que nós temos? Vamos começar aqui, ó. Nós temos, a princípio, esse cara aqui, ó, que é o ponto onde interseta o eixo Y. Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisava disso. Para baixo. 7 aqui. Então vamos lá. 0 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui a minha coordenada, ok? Tudo bem? Estou projetando os pontos no gráfico. Os pontos que eu tenho. Quem são os outros? As minhas raízes. Quem são minhas raízes? Menos 2 e 3. Ok? Então, agora as raízes menos 2 e 3. Menos 2 está aqui. Menos 2, 1, 2, 3. Seis aqui. Menos 2. Menos 2 e 3, ok? Aí a coordenada do vértice é o quê? A coordenada do vértice é meio e
meio e 6,25, tá? Então, o meio ele está mais ou menos aqui, né? Ó, o 1 está aqui, o meio está mais ou menos aqui. Então, esse aqui é meu vértice, ó. Pontinho 6,25. Ok? Então, 6,25. Ele tá aqui, mais ou menos. Esse é o meu vértice. Então, agora o que eu vou fazer? Vou fazer a minha parábola agora. Então, vai ficar assim, ó. Atinge o máximo e desce, ok? E vai descendo. Tudo bem? Alguém não entendeu o que eu fiz? Sim ou não? Ficou claro, Guilherme? Entendi, professor. Então, esse aqui é o meu ponto máximo. Tá? É o valor máximo que ela atinge, depois ela desce. Lembrando que a parábola sempre tem um eixo de simetria, né? Que sempre vai bater no vértice, né? Esse, no caso, esse eixo aqui, ó, é o eixo de simetria. Tá? Aí agora eu preciso dar a minha resposta. Quem que é a minha resposta? Aqui, ó. Estão vendo aqui em cima, ó? Olha lá. X menos 2, x ao quadrado, mais x mais 6 menor ou igual a zero. Então eu quero os valores que sejam o quê? Menor ou igual a zero. Olha lá na apostila que nós vimos lá. Resolver a equação quando a minha função é o quê? Menor que zero, os meus valores vão estar na onde? Abaixo do eixo x. Quais são os valores que estão abaixo do eixo x? Eu vou pegar uma coordenada aqui, ó, e tem que bater no gráfico. Ó. Pego uma coordenada aqui e bato lá na minha parábola. Ó. Pego aqui, ó, bato na parábola aqui e bato na parábola. Ok? O que significa isso? Que são todos os meus valores que eu tenho um correspondente aqui, ó, certo? Igual, se eu pego essa coordenada aqui, ela vai ter uma correspondente aqui. Pego esse valor aqui, o 4, ele vai ter uma correspondente aqui. E vai continuar. Essa parábola ela não vai parar aqui, tá? Ela vai continuar. Tudo bem? Então, os valores, eles precisam ser o quê? Como ele é aqui, ó, menor ou igual a zero, quando é? Se fosse menor que zero, a bolinha seria aberto, certo? Como é menor ou igual a zero, o que significa isso? Significa que o menos 2 ele entra na jogada. Certo? Então, quais são os valores que eu preciso para x aqui nessa parte negativa? Eu preciso pegar os valores que sejam o quê? Menor ou igual a quem? A menos 2. Ficou claro ou não? Porque se eu pego menos 3 aqui, ó, ele não vai bater na parábola lá, ó. Olha lá, e ele tem um correspondente. Agora, se eu pego menos 1, o menos 1 está aqui. A minha parábola vai para baixo e vai para cima, ó. Vai ter esse correspondente aqui, ó. Não vai satisfazer essa condição. Tem que ser abaixo do eixo x. Ficou claro para todo mundo? Sim ou não? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Professor, tem como você dar uma explicada nisso de novo? É o Pedro? É, João Pedro, essa João última Pedro. parte aí. Vamos lá, João Pedro. Explicar novamente, tá? Para quem não entendeu também, porque a dúvida do João Pedro pode ser de vários. Ó, então apaguei aqui. Essa é a minha parábola, não é? A minha função está falando o seguinte, ó.
eu quero os valores da função mais 6 que sejam o quê? Menor ou igual a zero. Então, eu tenho que pegar todos os valores para x, quando ele fala aí, eu tenho que pegar todos os valores para x, porque quando eu falo assim para você, ó, o João, eu vou substituir o 1 aqui, ó, o 1 no lugar do x, o 1 é positivo. Ele vai satisfazer essa condição aqui? Então, por isso que eu tenho que analisar, tá? Mas aí, lá nós vimos o seguinte, ó, lá na apostila. Para nós darmos a resposta, quando a função for menor que zero ou menor ou igual, os valores eu tenho que pegar na onde? Olha lá, ó, abaixo do eixo x, não é? Tá vendo aqui? Olha lá, x² mais bx mais menor que zero. Menor que zero, eu pego os valores que estão abaixo do eixo x. Ficou claro? Entendeu? Aí a minha parábola, ela vai continuar, tá? Ela vai continuar, ela não vai ter fim, tá? Ela vai tender o infinito aí, ó. Tá? Ela vai tender o infinito. Então, os valores que estão abaixo do eixo x, ô João Pedro, se eu falar assim para você, João Pedro, o 1 satisfaz a condição? O 1 positivo? O 1 está aqui, ó. O 1 positivo, ele vai ter uma coordenada x, quando você atribui valor, você encontra o y, não é? Só que vai bater no gráfico, tem que bater no gráfico. O seu gráfico vai para cima, ele vai bater lá no gráfico, vai vir aqui, ou ele vai vir para baixo? Para baixo ele não vai bater no gráfico, você concorda comigo? Quando você pega o 1 positivo, a coordenada dele, porque toda coordenada tem 1 e um valor para y, não é? Esse valor para y, ele não vai estar acima do eixo x? Olha lá, porque ele vai ter que bater no gráfico, ó. Então, não satisfaz a condição, o 1 positivo. Você entendeu agora ou não? Entendi agora. Conseguiu entender? Se eu pegar o 1 positivo, ele não vai satisfazer a condição. Por quê? Porque ele tem que bater no gráfico. Olha lá, se eu pegar esse valor aqui, ó, 2, ele vai satisfazer a condição? O 2 positivo? Olha lá, ó, ele tem que bater no gráfico. Então, ele bateu aqui, ele vai pegar essa coordenada aqui, ó. Entendeu? Vamos supor, a coordenada desse ponto é 2 para x e 5 para y. Um exemplo, tá? Está satisfazendo a condição? Não, porque ele está acima do eixo x, ele não está abaixo. Então, o 2 positivo não entra na resposta. Ficou claro? Entendi agora. Ok? Então, tem que ser os valores o quê? Abaixo do eixo x. E abaixo do eixo x, o gráfico é esse aqui, ó. Certo? Esse é o gráfico. Esse é o gráfico. Então, eu tenho que pegar as coordenadas que vão bater na onde? Nesse gráfico. Quem são as coordenadas que batem nesse gráfico? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu pego esse valor, vamos supor que isso daqui é menos 4. E pego esse outro valor aqui, que ele tem uma coordenada, menos 6. Só que o importante para nós é só o eixo x. Então, o menos 4, ele entra na jogada? Ele satisfaz essa condição aqui? Satisfaz. Por quê? Eu tenho coordenada que está abaixo do eixo x. Ficou claro? Se eu pegar o menos 3, vai satisfazer? Vai satisfazer. Se eu pegar o menos 2,5, vai satisfazer? Vai satisfazer. Se eu pegar o menos 2, vai satisfazer? Vai satisfazer. Por quê? É menor ou igual a zero. Então, pode ser o menos 2. Então, aqui, desse lado negativo, o meu x, todos os meus valores de x, eles precisam ser o quê? Menor ou igual a quem? A menos 2. Ficou claro? Sim. Ok, João Pedro? Ok. Agora eu preciso resolver essa outra situação, essa outra parte aqui, ó. Essa outra parte. As minhas coordenadas aqui, ó, eles têm que ser o quê? Como é menor ou igual a menos zero aqui, o 3 positivo, ele entra para satisfazer a minha condição? Ele entra. O 4 positivo, ele satisfaz a minha condição? Satisfaz.
todos os valores que eu pegar aqui, a coordenada sempre vai estar abaixo da onde? Do eixo X. Então, aqui, para eu resolver a minha situação aqui, o meu X precisa ser o quê? Maior ou igual a quem? A 3. Todos os valores maiores ou igual a 3, ele vai satisfazer. Se eu pegar o 10 está aqui, não está? Ele não vai bater lá, não, porque vai continuar aqui, ó, o meu gráfico, certo? Minha parábola. Ele não vai bater lá embaixo? Então, ele satisfaz a condição. Ficou claro, sim ou não? Sim. Ok, então a minha resposta é o seguinte, a minha solução é, isso eu preciso ter, tá? X pertence aos reais, tal que X o quê? Precisa ser menor ou igual a menos 2, menor ou igual a menos 2, ou X precisa ser o quê? Maior ou igual a 3, positivo. Ficou claro para todo mundo? Sim ou não? Sim. Sim. Então essa é a minha solução. Vocês viram que desse exercício, nós fizemos o estudo de caso, sendo que nós já temos conhecimento. Preciso verificar se a minha parábola tem concavidade voltado para cima ou voltado para baixo, se ela atinge um valor máximo ou se ela atinge um valor mínimo. Encontrei onde ela intercepta o eixo Y, encontrei o discriminante, encontrei as raízes. Encontrado tudo isso, o que eu fiz? Encontrei o vértice, que é onde ela atinge o valor máximo. O x do B e o y do V. Tendo tudo isso em mãos, o que nós vamos fazer? O estudo de caso agora da desigualdade que ele passou para nós, que foi menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero abaixo do eixo X. Se fosse maior, seriam os valores acima. Tá ok? Tudo bem? Sim ou não? Ficou claro? Sim. Agora fazendo uma observação aqui, ó. Fazendo uma observação, tá? Porventura, se toda a minha função aqui fosse maior que zero, qual seria a minha resposta? Se fosse maior que zero, o que acontece? Maior que zero não tem que pegar acima do eixo X? Acima do eixo X, quais são os valores? Esses valores aqui, ó, olha lá, acima do eixo X, ó, não são esses valores, ó? Olha lá. Esses valores aqui, ó. Ok? Se é acima desses valores, o meu X precisa ser o que, então? O meu X precisa ser... Vou forçar a caneta aqui. Precisa ser o quê? Menor que menos 2, não é? X precisa ser menor que menos 2 e precisa ser o quê? Menor que 3. Ok? Então, para satisfazer a condição, se a função fosse maior que zero aqui, eu ia atribuir valor para x que seja o quê? Menor que 2, que menos 2. Ok? E valores o quê? Menores que 3. Todo mundo entendeu isso daqui ou não? Era o mesmo esquema. X pertence aos reais, tal que x tem que ser o quê? Menor que menos 2, fazendo a leitura da direita para a esquerda, x menor que menos 2, e da esquerda para a direita, x menor que 3. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Sim. Sim. Sim.